Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para o nosso segundo Café e Paz desse mês de setembro, segunda semana, episódio 35º, oportunidade maravilhosa que temos nessa manhã de sabermos e nos traz alegria, felicidade que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, tomando o nosso cafezinho aqui. Essa é a melhor hora do dia, né? Para que possamos começar o nosso dia recebendo do Senhor uma porção especial. Vamos orar primeiro. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por mais essa segunda semana. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos nutra com a tua palavra para viver dela no decorrer desta semana. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Olá, queridos. É bom compartilhar com você a partir dessa segunda-feira, nossa segunda semana do mês de setembro, nosso Café e Paz. No início da semana, está sempre com você, trazendo essa palavra, direcionamento de Deus. E esse mês eu tenho tratado sobre as decepções que a gente tem, né? A gente tem muito sentimento existencial que, às vezes, nós precisamos abrir mão. E decepção é uma delas. Veja que Paulo aqui também se decepcionou com pessoas. Mas, a partir desse entendimento, vamos buscar de Deus tentar pular esse processo ou avançar a partir desse processo, porque muitas vezes o que parece o fim é o início de um grande começo, né? Já dizia o filósofo. Então, 2 Timóteo 4, de 10 a 18, Paulo diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ele estava num confronto, né? Defendendo as suas teses. Antes, todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Semana passada eu já falei um pouquinho sobre isso, e muitas vezes nós nos decepcionamos porque lançamos sobre pessoas uma expectativa que às vezes é exagerada da nossa parte, né? Ou então muitas vezes a nossa expectativa foi de colher aquilo que nós supostamente semeamos. Na verdade, nós não podemos contar muito isso, né? Com isso, as pessoas às vezes elas têm as suas próprias demandas. Às vezes a gente fala assim: meu pai nunca me deu um beijo, um abraço, minha mãe nunca foi carinhosa. Vai lá e faz isso com ela, sabe por quê? Porque muitas vezes a demanda que chegou nela foi essa. As demandas que chegaram para eles foram essas, né? Então as nossas expectativas, elas nos frustram. Então, passamos a partir daí ter decepção com muitas pessoas. O que adianta a gente ficar decepcionado? A gente só vai afundar nos nossos relacionamentos. O bom é sermos altruístas, né? E a partir daí, nós mesmos conseguirmos reproduzir frutos bons daquilo que está no nosso coração. Então, quando nós nos sentimos muito decepcionados, é porque muitas vezes nós lançamos sobre pessoas as nossas expectativas e não sobre Deus. Quando Paulo fala que Deus o sustentou, que ele não foi desamparado, é exatamente aí. Quando estamos bem e em prosperidade, muitas vezes as pessoas se aproximam de nós porque são aproveitadoras. E aí a gente precisa fazer uma peneira, né, para saber realmente quem é nosso verdadeiro amigo, nosso verdadeiro parceiro. E essas pessoas são aquelas que nos visitam, são aquelas que nos acolhem, são aquelas que nos oram por nós quando nós estamos em decadência, quando estamos com dificuldades, né? O que nós vemos, por exemplo, a história bíblica mostra um filho pródigo que tinha, no momento que ele tinha muito recurso, ele estava cheio de amigos. Mas no momento que o recurso acabou, a Bíblia fala que ele não tinha nem aonde se empregar para trabalhar, né? E aí é exatamente isso que nós precisamos entender. Enquanto ele tinha recurso, encheu de gente ao seu redor, quando o dinheiro dele acabou, acabou também os amigos, né? Quando as coisas saem do controle, pouca gente põe a mão no fogo por você. Por isso, evite até ficar lançando sobre
as pessoas, muita expectativa, porque as pessoas também têm as suas demandas, né? Quando Paulo foi julgado porque era cristão, ele reclamou exatamente isso, que abandonaram ele, não o defenderam, né? Mas eu quero que você saiba hoje que seu maior amigo e o seu maior inimigo já está definido. Seu maior amigo é Deus, seu maior inimigo é Satanás, né? E em 1 Timóteo, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Muitas vezes esse próprio adversário, ele levanta pseudo-amigos, entre aspas, pseudo-amigos para se aproximar de você, para se aproveitar de você. Mas Deus nunca é assim, o Senhor nunca é assim. Paulo disse aqui: ele me supriu, ele me assistiu, ele me fortaleceu, ele me protegeu da boca do leão. E então conte sempre com essa boa mão de Deus estendida sobre sua vida. Segundo informações, eu escrevi aqui que os amigos de Paulo eram gente boa, mas o desafio de enfrentar o tribunal romano era pedir demais para ir, né, a favor dele. Aquela história. Todo mundo é nosso amigo, mas na hora que a corda aperta, você vê exatamente quem é quem. E foi exatamente isso. Então, qual é realmente a maneira mais coerente de se considerar uma pessoa um grande amigo? Aí eu vou passar isso para a próxima semana, né? Vou dar um pitaco aqui, mas a gente volta a falar. Um grande amigo, ele é íntimo, ele é presente, um grande amigo, ele é amigo apesar de você, um grande amigo, ele se doa mais do que todos, um grande amigo, ele perde para você ganhar, um grande amigo te confronta como ninguém faz, um grande amigo está quando ninguém está, um grande amigo é quando ninguém é, um grande amigo compra as suas próprias brigas e um grande amigo sabe o que ninguém sabe. Então há um diferencial. E aí eu quero tratar na próxima semana os detalhes, né, dessa amizade que a gente precisa buscar. E eu quero ressaltar com você nessa segunda semana. A semana está só começando e a gente tem muitas boas expectativas, e as suas expectativas sendo boas, torna a sua semana melhor. Então seja mais altruísta, que eu gosto dessa palavra, né, para sermos esperançosos, porque Deus busca coração que seja um coração aplainado pelo Espírito de Deus, para que assim possa abençoar sua casa, sua vida. E é sempre assim, dependendo de você, os seus relacionamentos periféricos vão te afetar para o mal ou vão te causar bem. Mas depende de você. Como que você faz essa leitura, né? Por isso que é importante também, porque senão, se acharmos que todo mundo está contra nós, se acharmos que está todo mundo nos abandonando, a gente se autoflagela de uma tal maneira que a gente também não vai ser amigo de ninguém. Porque uma coisa é certa, muitas vezes a gente cobra das pessoas, mas a gente faz pouco pelas pessoas. Entendeu? Tome cuidado com isso. Nós somos Café e Paz, eu sou o pastor Haroldo Félix. Boa semana, tenha coragem e busque bons relacionamentos para que você viva bem. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, aproxima de nós pessoas que nos ajudem a viver, ó Deus, o nosso melhor. Possamos juntarmos-nos a pessoas que evidenciam em nós aquilo que é, ó Deus, muito justo, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, para que possamos ser desprendidos das coisas más. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Boa semana, Deus abençoe. Café e Paz, pastor Haroldo Félix.